crédito tem que ter a cicatriz nas costas. Eu tenho várias aqui de cicatrizes. Olha, essa aqui foi... E você lembra a hora, o minuto, o instante que você recebeu a notícia. Que a ficha caiu. E normalmente é véspera de Natal, Ano Novo, não é um negócio... Carnaval. Ninguém deixa para contar, falar que está numa situação ruim. Depois, né? Tipo, quarta-feira, às 2h da tarde. Não, vai ser na véspera do feriado. Então, eu tenho... todos nós temos nossas cicatrizes, somos humanos. E eu acho que, vamos lá, primeiro, é fundamental a transparência, né? Então tem que ser transparente com o investidor o tempo todo, até na expectativa de que alguma coisa pode acontecer. Então, o investidor ele não deveria saber através dos jornais algo que está na sua carteira. Você tem que avisar antes, né? Olha, tem uma situação aqui esquisita. A não ser que você seja realmente pego de surpresa. Fala, FDBs, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez com o nosso O Fundo do Baú. Mais uma vez com o Marcos Saravalho do meu lado, né, Marcão? Tudo bom? Muito, muito melhor agora, né? Com a sua presença por aqui. Muito honrado pelo convite e sempre uma satisfação estar aqui com grandes nomes, né? Que estão construindo a gestão aí de patrimônio, de fundos, né? Construindo aqui nesse país, né, tão desafiador, né? Mas a gente sabe sempre, como a gente já estava falando aqui nos bastidores, sempre temos boas oportunidades também, né? E hoje a gente tem novidades, hein, Marcos Saravalho? É isso aí. Hoje a gente vai ter QR Code na tela, hein, Marcos Saravalho? Olha aqui só. Embaixo, QR Code na tela. A gente vai dar o quê? Aquela gestão patrimonial, né? Quem entrar no QR Code, a gente tem aí uma gestão patrimonial para você, tá? A gente tem uma avaliação com o nosso time e também algumas surpresinhas aí para você poder baixar. Tem uma planilha de participação das empresas, Marcos Saravalho? Como é que é isso? De maiores acionistas, Isso. maiores... Esse é uma planilha que dá um baita trabalho, né? Todos os gestores sempre tem lá seus filtros, né? E esse é um deles que mostra os 3 maiores acionistas das companhias, de todas as companhias abertas aqui no Brasil, né? Para a gente entender como que é o nível free float, né? Ou seja, as ações, quantidade de ações negociadas e os 3 maiores acionistas, né? Então essa planilha está sempre sendo atualizada e essa é a mais recente que a gente atualizou. Que ótimo. Então você que entrar aqui no Fundo Baú nesse QR Code vai conseguir liberação a essa planilha, nosso time vai entrar em contato. E falando em participação em empresa, Marcos Saravalho, tem um pessoal que gosta muito disso e a gente está um tempo para trazer eles aqui, não? Então. Muito, muito prazer, muito honrado de receber o time do Pátria aqui hoje. Alexandre, se apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho desse Pátria aí, desses 35 anos aí de atuação. Ok, novamente, muito obrigado por nos convidarem a participar. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês hoje, uma grande oportunidade. E Pátria, e desculpe, eu novamente, esse multimídia, para mim eu sempre fico meio perdido, então já adianto o pedido de perdão aí pela minha performance. Mas vamos lá. O Pátria é uma casa, como você colocou, de 35 anos, uma casa que foi criada como um fundo de private equity, que foi crescendo ao longo dos anos e desenvolvendo novos produtos, né? Então, tem um histórico enorme de investimentos, de captação de recursos, focado em investidor estrangeiro e cada vez mais migrando para plataformas no Brasil, de captação no mercado doméstico, porque a gente sempre investiu e vai continuar investindo no Brasil. A gente sempre vê o copo meio cheio, a gente acha que tem diversas oportunidades interessantes e com isso a gente foi desenvolvendo esse produto. Então, hoje temos 200 bilhões de reais sob gestão, divididos em private equity, infraestrutura para private equity, imobiliário e crédito também, né? Eu sou responsável pela área de crédito no Brasil. E a gente tem fundos locais de crédito, como tem fundos latino-americanos de crédito também. Então, muito rapidamente, é isso que a gente faz, mas eu acho que o nosso principal diferencial é como a gente faz, né? Então, o nosso conceito é tentar utilizar o máximo possível da inteligência da casa como um todo, né? Então, seja crédito, seja infraestrutura, seja real estate, a gente sempre tenta conversar com as outras áreas
para absorver a inteligência. Por exemplo, crédito, a gente naturalmente não pode conceder crédito para as empresas para conflitos de interesse. Mas nada impede de utilizar a inteligência, né? Então, você acessar o CEO, o CIO, o COO, qualquer C que você queira, a gente consegue acessar e com isso a gente tem uma informação muito mais quente no processo decisório de crédito. Ou mesmo no imobiliário. Recebi uma fazenda de garantia, recebi um terreno. Nós temos um time que eu tenho muita admiração, com muita competência, que conhece imóveis e fazendas no país inteiro e com isso a gente consegue precificar e saber se aquela garantia é boa, saber se aquela empresa é boa, se aquela indústria está num bom momento, e até uma situação caricatural, né? Se a gente precisa saber, como é que está o índice pluviométrico hoje no Mato Grosso do Sul, a gente consegue ter acesso via, às vezes, em empresas do private equity. A gente usa essa inteligência com muita frequência e por isso também que você vê todas essas caixinhas sempre atuando no mesmo setor. Então, o crédito, os setores que a gente atua em crédito são os mesmos setores do private equity. Infraestrutura, saúde, educação, etc. Agro. Né? Então, por isso que a gente, em relação à inteligência de indústria, ela é compartilhada. Naturalmente, tem uma diferença de técnica. Né? Então, o crédito é sempre mais mal-humorado, né? Aquele que sempre está procurando coisa negativa, que morre de medo de crescimento. Não, ele está crescendo demais. Mas essa que é a beleza. E a gente tem que estruturar levando em consideração esse ângulo. Então, a gente tem essa combinação do time de crédito. Somos um time grande. No Brasil, somos mais de 20 profissionais focados em originação, estruturação e acompanhamento das operações. Tem mais o time que fica baseado no Chile, com mais de 20 profissionais também, cobrindo toda a América Latina. O time fica baseado no Chile. E com isso a gente consegue ter acompanhamento tanto clássico, né, do pessoal aqui na Faria Lima, olhando lá os demonstrativos financeiros, mas o que a gente mais faz mesmo é sujar o pé de graxa, de barro, indo no campo, indo na empresa, etc., para ter essa dinâmica muito parecida com o private equity. Né? Então, a gente faz a diligência como se fosse uma diligência de compra de uma empresa. A gente faz a modelagem da empresa como se fosse uma modelagem de compra. A gente faz a estruturação num olhar de dono da empresa. E o relacionamento com o empresário, e convenhamos, o empresário brasileiro é extremamente competente, eu tenho muita honra de estar convivendo com muita frequência com esse empresário que consegue criar oportunidades, não importa qual seja o ambiente macroeconômico ou microeconômico, na situação dele ele cria oportunidades para conseguir construir riqueza para ele e para a sociedade, né? Então, com isso, essa interação com o empresário não é suficiente a gente estar aqui. A gente tem que ir lá no interior do Brasil, no norte, nordeste, sul, centro-oeste, para mitigar o risco de crédito, conhecer melhor o empresário e conseguir fazer os investimentos. E, novamente, com muito acesso a essa inteligência. Então, é muito único, é muito interessante ter essa oportunidade de você ter um empresário específico que é baseado numa cidade pequena e a gente está conversando com uma empresa do nosso private equity, que às vezes é a líder na América Latina, e eles conhecem aquele empresário, admiro, vale a pena conversar com aquele empresário, que é muito competente, tem histórico, etc. Então é um pouquinho como eu estava brincando, da casa de máquinas aqui do Pátria, né? Esse relacionamento interno. Né? Qual que é o tamanho, desculpa interromper, qual que é o tamanho do crédito no Pátria hoje para... desses 200 aí que você falou. A gente está na ordem de grandeza de 10 bi de dólar, né? Essa que é a ordem de grandeza, 50 bilhões de reais, né? E aqui no Brasil a gente tem a gente está ainda muito focado no institucional, a gente agora está migrando para a pessoa física, né? Então tem um fundo relativamente antigo, institucional, clássico, né? Fundo de pensão, seguradora, family office, investidores estrangeiros, como sempre, né? A base ainda do Pátria são investidores estrangeiros recorrentes, né? Eles investem em safras e mais safras e também vão diversificando o produto à medida que vão se sentindo cada vez mais confortáveis com o desempenho histórico. E a gente tem um Fiagro que está desempenhando muito bem, apesar de todo o ruído aí do setor, a gente está conseguindo fazer bons investimentos. E, aliás, a nossa visão é que tem várias boas oportunidades. A gente
gosta de pelo menos tentar ser anticíclico, né? Então, quando todo mundo está apavorado, é a hora de você correr. Quando começa a Covid, é a hora de você investir. Quando tem aquele varejista com problema, é a hora de você fazer essa arbitragem. Então, a gente tem esse Fiagro, que está desempenhando bem. A gente tem um fundo para também, o nosso primeiro fundo para pessoa física, que a gente também criou, e depois, eventualmente, a gente pode até comentar um pouquinho a respeito. Mas, de fato, a gente ainda está começando nesse mundo de pessoa física. E como que foi essa história do... Como que é, na verdade, né? Que ainda está em vigor. Essa história do Alexandre com Pátria e como passar esse tempo de crédito no Brasil até ele se consolidar, né? Que se eu for falar de crédito para pessoa física, né? Eu trabalho com pessoa física tem um tempo. A gente 8 anos para cá que a gente fala de crédito mais forte, de fundos de crédito, vamos colocar, e até de aplicações diretas, né? Não tinha tão forte assim, era mais a parte de bolsa, enfim, de fundos, e o crédito aí começou a ter as oportunidades que a gente começou a olhar. Como é que é essa história de... O meu histórico de crédito, até brinco, mas é verdade, minha primeira análise de crédito, e graças a Deus foi negativa, minha sugestão foi para não fazer operação, mas foi quando o Mapping estava adquirindo a Mesbla. Então quase ninguém conhece nem Mapping, nem Mesbla, nem sabe que ali na JK já teve uma sede, uma loja grande do Mapping. Mas essa tinha uma Mesbla gigante, né? Na Mesbla, na Cinelândia. O relógio ali eu fui diversas vezes. Eu já ouvi falar no livros de história. Mesbla gigante ali no Cinelândia. Então, o meu histórico em envolvimento com crédito é grande. Você estava em que ponta? Desculpa. Eu estava na ponta, na verdade, o Mapping estava tentando pegar o empréstimo ponte para concluir. Ele já estava com a aquisição alinhada, mas estava faltando dinheiro, né? Pedindo dinheiro para a gente. A gente ia conceder um empréstimo ponte para depois fazer uma emissão de um bond. E aí, na análise, eu como analista ainda de primeiro ano, trabalhando com um time bem senior, a gente estava olhando assim, esse capital de giro aqui está meio apertado. Eu estou sentindo um pouco de frio na barriga, mas minha sugestão seria ir, mas vocês que sabem isso, mas a gente acabou decidindo não fazer a operação. Não, vamos esperar 6 meses para ver se a empresa consegue desempenhar. Não desempenhou. Isso que ano que era? Nossa, aí foi... passagem do milênio mesmo, tipo 99, sim. 98, né? A gente poderia hoje trocar a Mapping por outros nomes, né? A história se repete, né? Então tem outros varejistas no passado recente. Mas o ciclo sempre tem, né? Então essa que, de fato, a história se repete, né? Então, às vezes até aparenta, né, que eu quero valorizar a minha idade, né? A falta de cabelo, o cabelo branco. Mas, de fato, a experiência conta, né? Porque, infelizmente, a história se repete de 1998, 99, sei lá, para o ano passado, né? Então, a tese, muitas vezes, é relativamente parecida. E, no meu caso particular, eu vim para o Pátria como realmente profundo admirador da casa e dos sócios fundadores, dos sócios como um todo. Então, o pragmatismo e a preocupação com o relacionamento com os investidores, com o desempenho, com a transparência, de agir com a ética, etc. E eu fiquei encantado com aquilo e acabei aceitando o convite. E nesses últimos 6 anos, foram 8 anos, né? Eu entrei há 6 anos atrás, muito focado em crédito e entrando no time exatamente para tentar utilizar o máximo possível dessa sinergia. E é muito fácil, porque, de fato, dentro do Pátria, você acessa qualquer sócio, você acessa do analista, do estagiário ao sócio fundador, aos sócios fundadores, você consegue ter acesso e tirar essa inteligência, né? Então, essa foi a minha jornada. E foi realmente um momento muito bom, né? Então, esse momento do crescimento do crédito no Brasil, e tem muito ainda a crescer, né? Então, a gente começou a criar produtos novos, começar a ter histórico de performance. E agora, com a expectativa da redução da taxa de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos é uma outra história, né? Mas aqui no Brasil a gente está bem encaminhado para reduzir, então fica mais interessante ainda o crédito, né? Naturalmente eu sou tendencioso para falar a respeito do crédito, sem dúvida sou apaixonado pelo produto. Mas realmente você pegar o CDI e colocar um spread é uma concorrência dura para qualquer produto, né? Então, novamente, eu sou tendencioso para falar bem desse produto do crédito, mas eu acho que a expectativa para crédito nos próximos anos é uma expectativa muito boa, né? Boa.
começar umas provocações aqui, né? Provocações. Acho que não para vocês, mas para a indústria como um todo, assim. Mas a gente vê, e sem citar nomes, mas parece que assim, sempre esse mercado de crédito, pelo menos eu como pessoa física, naturalmente, a gente associa a banco, né? Assim, quem que é o dono desse mercado são os bancos. Mas parece que tem alguns bancos, ou o setor como um todo, parece que ele desaprendeu a conceder crédito, né? A gente vê varejista, assim, pô, às vezes é o problema da varejista, mas às vezes é quem está operando, né, a ponta de crédito, que às vezes é um banco que está por trás, enfim. Eu vejo um pouco disso. Até pode ser um upside para vocês, falar assim, pô, esse mercado talvez esteja, né, desbancarizando, né, saindo um pouco dos bancos e migrando para outras estruturas. Como é que você vê isso? Ou se é uma crítica muito forte minha do meu lado, enfim, ou não, existe essa realidade, ou tem espaço para todo mundo, enfim, crescer nesse mercado de crédito especificamente? É uma ótima pergunta. Eu admiro bastante os players do mercado de crédito, tanto os bancos quanto os outros gestores. Então, eu não vejo como concorrente. O mercado é grande demais para realmente ver como concorrente. Muito pelo contrário, muitas vezes é parceiro. A gente divide ideia, opinião sobre crédito, sobre oportunidades ou sobre riscos de investimento. Mas, de fato, às vezes existe uma tendência, uma pressão tanto para os bancos. E convenhamos, eu acho que competir contra um banco é impossível. Ele tem um nicho dele, o gestor tem um nicho deles e assim por diante, principalmente com o desenvolvimento da regulamentação, Basileia 3, etc. E também as instruções do Conselho Monetário Nacional, você vai criando oportunidades específicas para cada um pegar o seu pedaço. Então, os bancos, naquilo que fazem, são muito competentes e sempre vão ter a sua área de atuação. Ao mesmo tempo, tem um nicho para gestores e tem diversos nichos para gestores que você sempre vai ter o espaço. O que acontece com muita frequência é que, eventualmente, acaba havendo uma embriaguez por ou excesso de liquidez ou por excesso de performance, né? E a gente esquece que realmente é cíclico. Então, foi um pouco que a gente viu, por exemplo, no setor agro. Então, no agro, você já vem uma tendência de commodity interessante. Tem uma guerra que cria oportunidades, como a gente já comentou quando a gente estava brincando no início, né? Então, a guerra cria oportunidades. Então, no caso do preço de commodity, você bloquear um país que é um produtor de commodity muito grande, você acaba criando a expectativa da subida do preço. Então, todo o setor agro também ajuda. Então, o conceito de ciclo no mercado econômico, principalmente no mercado de crédito, às vezes se esquece. Não, a partir de agora é uma eternidade. Assim como eu vi diversos, eventualmente até bons empresários lá em 2020 falam, não, agora a CDI vai ser 2% para sempre. Não é assim que funciona, né? É cíclico. Eu acho que a gente viu exatamente isso acontecendo. Então, as pessoas se influenciando com bom humor e sendo otimistas demais. A gente é pendular, não pode nem ser otimista demais, nem pessimista demais. Então, de fato, algumas instituições foram mais agressivas nessa expectativa da perpetuidade de um bom ambiente, né? Então, mas é bom, porque, novamente, cria as oportunidades. Quando o mercado está muito tempo muito estável, é muito mais difícil você entregar o famoso alfa, né? O retorno diferenciado. Sim. Então, a partir do momento que você cria esse estresse, se você continua convicto na tese básica de investimento, você consegue entregar um retorno diferenciado, né? Então, e não é fácil, né? Você, como ser humanos que nós somos, né? Tem um jargão antigo, né? É natural que ao som das harpas todo mundo queira comprar, ao ronco dos canhões todo mundo quer vender, mas tem que fazer o oposto. Mas só que não é muito humano você fazer isso. Então, no meio de uma expectativa de guerra, opa, agora é o momento de comprar. Ou então, o país, o mundo acabou de se unificar e agora vamos começar a vender porque a gente vai entrar num outro período ruim. Então, na minha opinião, foi isso que aconteceu. Eu talvez seja um pouco mais condescendente, tanto com os bancos, porque todos nós erramos e a gente acaba se embriagando com o otimismo também, né? E por isso que é bom papo, né? Porque você falou muito a questão do macro, né? Do ciclo. E quando isso, Alexandre, vem um pouco para o micro, no sentido da empresa em si, né? A gente teve no começo de 23 alguns exemplos, né? Que foram delicados para a parte de crédito. Quando isso vem
E quando você até olha, a gente teve gestor aqui, né, Marcão, falando sobre a questão de exemplo, Casa Bahia, varejo, que o cara gostava de Casa Bahia até hoje, enfim, porque ele entende ali que faz sentido isso na parte até mais de equity. Mas quando isso vem para a empresa, se você entende ainda que a empresa ainda tem upside ou ainda não foram tirados todos os fundamentos ali, mas ela está passando por um momento. Como é que é essa avaliação também? É um bom ponto, né? Porque empresário é ser humano também e apesar da competência de ter desenvolvido e criado um legado, uma empresa, ela às vezes é bem influenciada pelo ambiente macroeconômico, tomando decisões às vezes erradas, né? E eu acho que, de fato, ainda tem que olhar com bastante calma crédito, né? Então, e eu vejo por dois motivos tem que olhar com calma crédito, mas que cria oportunidades fantásticas de investimento agora, né? Que a gente não pode desperdiçar esse momento. Primeiro, o efeito do CDI baixo lá de 2020, ele ainda não se eliminou, né? Tanto que os juros ainda não foram reduzidos, né? Então, com isso, aquele empresário que foi mais agressivo fazendo a perpetuidade dos juros da CDI, ele ainda está pagando preço, porque os juros ainda não reduziram. Sofrendo, né? Ele está sofrendo, né? Número um. Número dois, a gente está num ambiente global, macroeconômico, que ainda gera um pouco de expectativa, né? Então, os juros nos Estados Unidos, que falavam que ia baixar, talvez não abaixe mais, e agora mais uma expectativa de guerra agressiva no Oriente Médio. Então, tudo isso tem impacto para a gente aqui no Brasil também. Mas, novamente, cria oportunidade. Então, tem que ser mais seletivo, tem que ter uma diligência mais minuciosa. Novamente, tem que procurar mais o alfa, mais setores que são mais independentes do ambiente macroeconômico. Naturalmente, quando a gente está falando com o varejista, tem algumas preocupações e oportunidades ao mesmo tempo, né? Então, o varejista de produto de consumo discricionário, talvez em momentos como esse, talvez seja realmente melhor tomar um pouco mais de cuidado. Não que todos você, eventualmente um ou outro que tem uma estratégia diferenciada, você pode sentir um pouco mais confortável. Mas é bom colocar um pouquinho mais de sal nesse ângulo do consumo discricionário. Quando o consumo não é tão discricionário assim, que você vai precisar... as pessoas precisam comer. De qualquer jeito, né? Você precisa de saúde, você precisa de transporte público, né? Você precisa de energia, né? Então, nesses setores, principalmente em momentos um pouco mais estressados, você vê oportunidades melhores, tanto de retorno, tanto de negociação em termos de condições melhores, do ponto de vista de investimento, como a gente que está concedendo o crédito, e em nome também dos nossos investidores, as pessoas físicas, as pessoas ou investidores institucionais. Então, em resumo, tem que se tomar cuidado no investimento de crédito, mas tem muito empresário competente que está tendo essa visão e já está se posicionando para surfar a onda, né? Então, seja no momento bom ou no momento ruim, tanto nós gestores quanto o empresário que está recebendo esse recurso, a gente tem que tentar, a gente não consegue mudar a direção da onda, nós temos que nos posicionar para usufruirmos da melhor forma possível. E eu tenho visto muito empresário que está muito bem posicionado para se beneficiar desse ambiente macroeconômico que a gente está vivendo, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E eu estou muito otimista. Eu acho que, novamente, para o investimento no crédito, é o momento, é agora para investir. Não vai investir lá quando você achar que está tudo resolvido, tudo tranquilo, porque aí você vai estar, o CDI vai estar baixo, o spread vai estar baixo, você não vai ter poder de negociação para conseguir acordos ou covenants, que são as linguagens oficiais das documentações dos investimentos de crédito, em condições mais favoráveis, né? Boa. Não sei se agora é o momento de revelar o segredo da Coca-Cola aqui, né? Mas, por exemplo, eu pessoa física, eu tô lá no crédito, vai chegar lá um crédito lá na minha plataforma, né? Daí eu vou pegar o rating de uma agência que veio, o rating dessa empresa aqui até o dia 5 de janeiro de 2023 era um rating super bom, né? Passou 15 dias depois, a empresa tinha uma fraude ali, né? A empresa, né? A empresa. E aí, eu confiei no rating lá que existia, né? E a informação, teoricamente, era uma informação válida. Mas como vocês, né, pudessem falar aqui um pouco do segredo dessa fórmula do sucesso para o mundo do crédito, assim, você fala assim, eu não estou nem aí para a opinião das agências, ou eu pego a opinião da agência, preciso confrontar, é muito mais, como você falou, assim, ir para dentro da operação do que sair da Faria Lima, enfim, como que é
a decisão, né, de prestar, de tomar risco, enfim, para ter sucesso no mundo do crédito, né? Não sei, revelar aqui talvez uns 30 anos de história, né, resumindo em poucos minutos, né? Você, na realidade, até destacou diversos pontos importantes, né? Primeiro, a questão da classificação de risco, né? A gente gosta e preza realmente por classificação de risco pelas grandes agências internacionais. É suficiente? É uma condição sine qua non? Não, porque é uma empresa composta de seres humanos que também erram, né? Mas é uma referência boa, importante. Então, tipicamente, ou a gente investe em empresas que têm rating, ou que têm a obrigação de ter rating em um prazo relativamente curto. Tá. Uhum. E qual é o motivo? Primeiro, para validar a nossa própria análise. Então, nós analisamos, chegamos à conclusão que a classificação de risco é X. E o que a agência de rating acha, né? Aí a gente consegue validar. Esse é um ponto. O segundo ponto que é importante é para vocês, investidores, principalmente mais sofisticados, né? Porque a pessoa física ela não consegue entender a diferença de BBB para AAA. Né? Mas para vocês, se eu falo, investir a CDI mais 5, você vai perguntar qual é a classificação de risco, qual é o duration, pelo menos. Né? Sim. Então, se eu falo CDI mais 5, a AAA com duration de 2 anos para final de 4... Vê tudo e mais um pouco. Sai no dedo, né? Aí, mas eu faço CDI mais 5 para uma empresa que é um varejista que está com triple C e não tem expectativa de pagamento. Já começou a olhar mais. Então, a gente vê essa beleza da classificação de risco, por isso que a gente preza sempre tentar colocar a classificação de risco por uma questão de transparência com os nossos investidores, sejam institucionais, sejam pessoas físicas, e a gente considera que nós temos a missão, como vocês fazem de uma maneira muito eficiente, de educar a pessoa física a entender melhor de investimentos, né? No meu caso específico, crédito. Né? Então, tem essa dinâmica do rating. Né? Mas o que do ponto de vista de gestor, como é que a gente faz? A maneira que a gente faz para minimizar o risco de crédito e maximizar a relação risco versus retorno ok, eu validei, mas eu tenho que fazer uma diligência, eu tenho que fazer uma pesquisa sobre aquela empresa, uma pesquisa intensa, profunda. Então a gente tenta realmente ter um relacionamento com o empresário, ou com o C-level, ou com os dois, quando é o caso, muito profunda, para mitigar o risco de crédito. E eu falo com uma certa frequência, o maior risco de crédito, infelizmente, não é crédito, é fraude, como você falou. Né? Não estou dizendo que a empresa A, X, Z fez fraude, mas esse é o maior risco. Tá? Então, a gente faz a diligência para mitigar. Você consegue blindar? Não consegue. Mas a partir do momento que você tem acesso ao management, e outra característica que é típica também de private equity, né? Então eu falei, diligência paranoica, vamos dizer assim, é típica de private equity. Uma outra atitude típica de private equity é a modelagem. A gente sempre modela as empresas que a gente investe. Então, modelar o que é? É pegar os números da empresa, o demonstrativo financeiro da empresa e tentar prever, mesmo que a gente erre, mas tem que fazer o exercício, esse exercício mental em grupo que a gente sempre faz. Qual a expectativa de receita, de despesa, de demanda de capital de giro, de investimento? Mas a gente não modela só o futuro, a gente tenta modelar também o presente, porque modelando o presente você começa a achar se tem alguma coisa esquisita. Né? O que time, principalmente a gente fala sempre do time mais júnior, você tem que entender. Né? Você tem que entender. Se você não entender, volta lá para o C-Level, volta lá para o management e pergunta, me desenha aí porque eu não estou entendendo. Se ele continua não entendendo, dá para desenhar com lápis de cor? De repente com lápis de cor eu entendo. Se você não entender, não investe. Não investe. Ou a explicação está complexa demais. Então, esse é do ponto de vista do gestor. Né? Quando você vai para a pessoa física, naturalmente você aumenta o desafio. A pessoa física não tem esse desafio. Então, a classificação de risco é fundamental para você ter algum tipo de referência. Uma boa classificação de risco é uma referência. Né? As instituições que estão distribuindo são instituições sérias, com um bom desempenho, também uma boa referência. Então, você vai ter que se utilizar de outras fontes de informação, visto que você não tem a capacitação ou a experiência de 10, 20, 30 anos fazendo só aquilo. Então, tem que realmente confiar na classificação de risco, mas não é suficiente. Tem que conversar com seus consultores financeiros, com a instituição que está fazendo a distribuição. Quando você faz essa combinação, a probabilidade de ter uma experiência negativa é pior. Naturalmente, em situações um pouco mais sofisticadas, usa um gestor que você se sinta confortável, que esteja fazendo aquilo durante
novamente é bias, mas é o que eu realmente acredito. Uhum. Então, investimentos que são menos intuitivos, tenta não fazer direto, tenta fazer através de um gestor que só faça isso ou faça isso durante muito tempo. Seja equity, seja crédito, seja agro, infra, enfim. Então, na realidade, o segredo da Coca-Cola é transpiração, é suor, Sim. é trabalhar durante algumas décadas e ter acesso à informação, tentar usar o máximo possível de informação e ter o acesso mais amplo possível para você mitigar o risco creditício. Então, boa. No final de tudo é esforço, né? É esforço, como sempre. Como sempre. Tem muito o que falar. E Alexandre, assim, a gente vê principalmente quando você fala de comportamento humano, a gente tem alguns livros de riqueza sobre riqueza, né, que falam muito sobre a questão do... para entender tem que perguntar quem conhece, né? E nada mais, até pro empresário, né? Nós também somos aí dessa linha do empresário, vocês também, né? Porque também somos. No final todo mundo é empresário, né? Com sua PJ, enfim. Para entender o caminho, até dessas oportunidades que você fala de crédito, acho que nada melhor falar com pessoas que dão crédito, né? A pessoa que dá crédito para entender qual a real necessidade daquele empresário que está endividado, qual o caminho que ele está seguindo, o que é interessante. Então, como você mesmo falou, olhando hoje, modelando hoje e olhando daqui para frente, o que você vê no ambiente Brasil, que é o que você trabalha mais, esse gap interessante para crédito? Você pegar um crédito para montar algo interessante, o que mais vocês entendem que pode fazer sentido em setor hoje? Tá, a gente gosta dos setores mais fundamentais, né? E que historicamente realmente tem entregue valor para a sociedade brasileira. Então, infraestrutura, naturalmente. Então, a gente vê como o copo meio cheio. Então, energia, agora energia solar, que é a nova onda, energia eólica, PCH, pequenas centrais hidrelétricas. Então, todo o setor relacionado à energia, naturalmente, é muito bem visto. O setor de telecomunicações também, agora com 5G, e mesmo 4G, o Brasil ainda tem muito investimento a ser feito em 4G, rodovias, ferrovias, navegação de cabotagem, tudo relacionado à logística, é um ótimo setor. Setores relacionados ao agro, que você consiga fazer a combinação de pulverização de risco, também é bem interessante. E logística relacionado ao agro, né? Então, centros de distribuição para armazenamento, transporte do setor agro também a gente gosta bastante. E nos setores industriais, a gente gosta sempre focando naqueles que depende menos da vontade da pessoa de consumir, né? Então, com todo respeito, se você tem algum consumo, sei lá, uma roupa de grife, ela naturalmente tem o seu nicho específico. Mas se você vai para algo mais básico, que a pessoa precisa de qualquer maneira, né? Então, como alimento, é algo que a gente gosta de olhar. E também, e a segunda derivada, depois do que vai o consumo, né? Então, a gente gosta muito de securitizar esse pós-consumo. A pessoa já comprou e precisou daquilo e precisa daquela linha de crédito para continuar comprando. Então, a gente gosta de financiar também empresas que têm essa capacidade, o histórico, a experiência comprovada de conceder crédito e recuperar o crédito de uma maneira competente. Então, a gente está olhando muito mais nesses setores que a gente está vendo com mais bons olhos, né? E no caso do agro, como o agro teve essa imagem um pouco mais negativa no passado recente, tem vários empresários extremamente competentes que estão com mais dificuldade de capital hoje em dia, estão pagando preços maiores, estão aceitando sentar para negociar termos melhores para nós, né, para investidores de crédito, e que a gente vê uma oportunidade em especial interessante. Eu acho, novamente, tentando ser anticíclico, o agro é um setor que é um bom momento de entrar, né? Mas, novamente, quantos FIAGROS estão abertos ou quantos investidores estão dispostos a investir em agro? Menos. Então, por isso que a gente está olhando com mais carinho, né? Não sei se eu respondi ou... Respondeu, porque é importante ter essa visão, né? Como você mesmo falou. Se a hora de entrar é agora, né? Vamos entender a parte de setor realmente. E até como você falou também, tem uma característica talvez Brasil,
desses setores serem sempre os setores ali que a gente vai olhar, independente de tudo, vai olhar, né? Sempre estão lá. Sempre estão ali. Né? O Marco até cobre, né? Azevedo, né? Que vocês cobrem lá. Vários papéis. Vários papéis nessa linha, né, Marcão? Mas eu tenho várias perguntas aqui, como o tempo é escasso, né? Mas vambora. Eu queria só fazer uma provocação que é... Provocações. É o momento agora de perder a amizade, né? Não, fique tranquilo. O que tinha você vai, né? Não, talvez perder a amizade nós... Vamos ver. E a gente está vendo uma sinalização do BNDES ser mais ativo, né, nesse governo. Por características desse governo, enfim. Eu acho que até que o BNDES tem condições, né, de ser mais ativo, até por Basileia, enfim, tem conforto de caixa, vários motivos. Mas como é que você vê a sua indústria nessa possível sinalização? Porque a gente viu um crescimento muito forte do mercado de capitais, acho que um percentual hoje muito relevante, né, do financiamento via mercado de capitais. E aí a gente começa a ter essa possibilidade que a gente já viu no passado, né? Como é que concorre ou não concorre? É um mercado diferente? Vai ser focado em outras empresas, mais micro, médio? Enfim, como é que você traz preocupação ou não? Fazemos amizades ou inimizades? Não, sempre amizade, sempre amizade. Eu tenho profunda admiração e respeito pelos times do BNDES. Uhum. E às vezes a gente fala, não, isso só existe no Brasil. Não é verdade. Sim, Você vê, sim. a França tem os seus Japão. times parecidos, Japão, Canadá, Estados Unidos, né? Que todo mundo coloca como, não tem. Não, tem sim. Tem e times também muito competentes e muito bons. Então, é complementar, né? Eu acho que tem alguns setores específicos, principalmente num país como o Brasil, mas, novamente, não é privilégio do Brasil, a gente vê isso acontecendo também nos Estados Unidos, onde você precisa ter essa frente de desbravamento, né? Então, mas não é suficiente, né? O Brasil é grande demais, a demanda de capital é grande demais. Então, eventualmente, por um nicho ou outro, você vai ver entes atuando nesses pontos de maior demanda, como o BNDES está tomando essa iniciativa. Só que a iniciativa privada complementa. Assim como eu citei lá o comentário, os bancos estão entrando em desuso, não. Ele tem um nicho deles e está diferenciado atualmente em função da regulamentação global específica do Brasil. Como tem os gestores nas suas atividades, como tem as pessoas físicas concedendo empréstimo diretamente também, via compra de papéis incentivados, como CRAI, papéis 12431, como também tem o BNDES. Então, o BNDES tem o mandato e o objetivo dele específico, mas isso não impede que gestores entrem em outras áreas. Eu vou dar um exemplo claro que a gente tem, por exemplo, em relação à infraestrutura. Não tenho a menor dúvida da atuação do BNDES e do direcionamento que o BNDES tem. Sim. Só que, quando você quer dar acesso a crédito para a infraestrutura em projetos menores, o BNDES nem justifica. Faz sentido, não faz sentido. Imagina fazer investimentos de 100, 200 milhões de reais. Não faz sentido para a instituição do BNDES. Você tem que investir com muito mais impacto, com muito mais velocidade. Se eu for pegar o time dele, não teria time suficiente para fazer investimentos de 100, 200 milhões do Oiapoque ao Chuí. Então, com isso, essa dinâmica da iniciativa privada, dos gestores, acaba sendo muito necessária. Eu só estou dando exemplo aqui no caso de infraestrutura, mas a gente pode extrapolar para todos os outros setores que têm atuação de entidades como o BNDES e outras. Então, eu não acho que esteja devorando um pedaço do mercado. Eu acho que, na realidade, convive muito bem. Existe claramente áreas de atuações complementares. Novamente, eventualmente, você pode ter que se deslocar mais para a direita, mais para a esquerda na estratégia de investimento do capital. Sim, mas o mercado é muito grande, a demanda de capital é muito grande. Sim. Então, continua havendo e vai continuar havendo. E, novamente, não é novidade. Então, se você olha os últimos 20 anos, a iniciativa privada, a iniciativa do governo sempre se completa, né? E não é a função do gestor da iniciativa privada tentar forçar uma situação. Não, é ver a oportunidade. Assim para o empresário. O empresário olha para qual é a minha oportunidade agora? Onde que eu adiciono valor para a sociedade para que eu também possa ter um retorno diferenciado? Então, eu acho que essa que é a dinâmica que a gente vai ver nos próximos anos. Vai mais no vácuo do que bate de frente, né? Exatamente. Até pelo, acho que efeito multiplicador pode ser 1 mais 1 pode dar 3, né? Assim, os dois lados
acelerar crescimento, trazer sustentabilidade. E a gente vê isso funcionando com uma certa eficiência, né? Então tem algumas empresas, eu sempre tenho medo de dar nomes a empresas, a pessoas, etc, porque eu tenho compliance. Só mapping, né, que mas aí não tem mais problema. Já foi. Aí não é mais listado, aí não tem mais problema. Se tiver algum CNPJ perdido por aí, não. Não, foi um erro meu. Mas a gente vê essas iniciativas que empresas foram criadas realmente com fomento, né? E que funcionaram, que estão aí, que estão exportando, que são uma boa marca para o Brasil, que todos nós brasileiros nos orgulhamos, né? Então, eu acho que é complementar. Eu acho que é bem complementar. Então, muito pelo contrário, você não comprou um inimigo, você manteve a amizade. Uma boa pergunta. Só uma última pergunta aqui. Tem algum setor que você acha que você evitaria na parte de crédito, ou você acha que precisamos ser mais diligentes? Eu vou te dar um exemplo. O setor de construção civil, principalmente acho que empresas... Isso a gente vê em empresas de capital aberto, imagina empresas menores, né? Mas é o famoso... Só um exemplo, né? Operações com partes relacionadas, né? Então é muito comum o cara abre a empresa lá, o cara tem terreno na pessoa física, depois joga para a pessoa jurídica, né? Aí fica aquela transação, mas qual que foi o valor de mercado desse terreno e tal? Só um exemplo, e acaba afetando o crédito, né? O fluxo de caixa, enfim, né? Tem algum setor que você é mais cauteloso, vocês são mais cautelosos, evitam ou são mais diligentes, enfim? Não sei se esse é um bom exemplo também. É sim. Essa questão de operações com partes relacionadas tem que ter o conceito norte-americano de arm's length, né? De fazer a operação em condições de mercado. Uhum. Então tem que tomar cuidado para ter certeza que está em condições de mercado. Se tiver em condições de mercado, se tiver algum outro balizamento que valida, ok. Sim. Então a gente pode eventualmente até olhar e investir nessas situações. Mas como eu talvez esteja fugindo aqui da pergunta, mas o que a gente tem preocupação, principalmente nesse ambiente com um nível de incerteza um pouco maior, é tomar cuidado com, de modo geral, que eu já falei, consumo discricionário. Então acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Não é que todos os players de consumo discricionário você tem que tomar cuidado. Você tem que ser muito mais seletivo, né? A tese tem que ser muito mais bem fundamentada, né, em relação a consumo discricionário. E então realmente toma cuidado, na minha opinião, com beta, né? Novamente, jargão, né? Beta, novamente, é a correlação daquela empresa, daquele setor com a economia. Aquela empresa que cresce muito quando a economia vai bem e quebra quando a economia vai mal, de modo geral, a gente tem que tomar cuidado. E aí a segunda derivada, não passando nomes ou setores específicos, com isso, empresas ou setores com margem EBITDA, né? O que é margem EBITDA? O fluxo de caixa livre da empresa comparado com a venda dela, se ela é muito volátil, ela sobe muito, desce muito e eventualmente fica negativo e além do mais é pequenininha historicamente, não é o momento de você ter exposição nesses setores. Então é um setor que a gente também está tomando bem cuidado. Empresas com margem EBITDA baixa, volátil, a gente está olhando de lado. E aí você pode derivar a indústrias, etc. Eu prefiro também não citar nem nomes de empresas, nem indústrias específicas, mas para os players do mercado, eles vão saber exatamente do que a gente está falando, né? Tá. Eu não sei se eu fugi demais da resposta. Peço desculpas. Não, eu fico pensando assim, por exemplo, até para nós, né, que estamos aqui desse lado da distribuição, a gente, lógico que a gente sempre tem que priorizar o risco antes, talvez, do retorno, mas depois, no final do dia, o cliente vai querer o alfa, né? O que ele vai falar, vai contar lá no bar lá. Então, por exemplo, todo mundo fala assim, e aí que eu queria entender, assim, não lembrei de um setor que aviação, né? Aviação comercial. Eu não empresto para aviação comercial de jeito nenhum. Mas tem alguém emprestando, né? Sempre tem alguém fazendo esse financiamento. E eventualmente tem um momento também que você pode possa fazer sentido em financiar. Tem estruturas que você pode financiar, né? Tem várias variáveis. E aí, fazendo um paralelo, só para contextualizar um pouco da história, a gente teve ali Americanas, né, o ano passado, no começo do ano. Daí você fala assim, puta, beleza, tá tudo muito estressado, vamos agora acelerar o crédito. Aí pouco tempo depois veio o Light, né? Acho que o Light foi a grande surpresa negativa, por incrível que pareça, porque foi muito junto, né? E aí que estressou mais ainda mesmo.
E aí eu vou fazer uma pergunta que fazem para mim quase todo dia na parte do equity, aí eu passo para você na parte de crédito, né? Que é assim, pô, beleza, vamos lá escrever um livro e falar assim, tem que comprar barato e vender caro, né? É difícil. A bolsa, né? Você compra aqui, parece... Todo mundo é fácil, né? Todo mundo sabe fazer. Mas como fazer isso no crédito, né? Você fala, depois da Americanas, tudo ficou barato ali, estressado. E aí depois, pouco tempo depois veio o Light, né? Enfim, como que você traduz essa frase de comprar barato e vender caro para o mundo do crédito? E na realidade veio até outros, né? Então, teve um monte de onda ruim, né? É. Então, em crédito, realmente é tentar ser o mais fundamentalista possível, né? Então, é o que a gente tenta fazer. Então, você tem o exemplo em relação à aviação, né? A aviação tipicamente tem barreira de entrada negativa, né? As companhias... As companhias internacionais que produzem avião, elas concedem financiamento de longuíssimo prazo e com custo relativamente baixo, né? Então, a barreira de entrada é relativamente baixa para companhias aéreas. Tanto que, de tempos em tempos, vem muitas daquelas empresinhas de aviação barata, né? Entram e quebram. A gente já viu isso acontecer novamente, demonstrando minha idade, né? Eu vi quebrando a VASP, eu vi quebrando o Transbrasil, Varig, Panam e assim vai, né? Então, é uma indústria de barreira baixa. Então, nessa concessão de crédito, para você comprar barato e vender caro, é sempre... E você vê que existe principalmente no Brasil, um pouquinho mais fácil do que é lá fora. Porque o CDI no Brasil sempre é muito alto, com exceção de um momento na história, o CDI é muito alto. Então você vê, principalmente para os ratings piores, né, para a classificação de risco maior risco de crédito, os spreads eles se movem com menos volatilidade, eles são mais estáveis, são maiores, mas são mais estáveis, né? Quando você vai para um AAA, AA, os spreads variam bastante, do 0 até 2,5, 3, mas né, com um risco maior essa variação é um pouco menor. Então fica um pouco mais fácil de você mensurar se você está comprando realmente barato, né? Então, o comprar barato, nessa análise histórica, você vê, pô, esse spread sobre o CDI, ele é um spread diferenciado, é aquele exemplo que eu estava dando, né? Pô, um AAA pela S&P e pela FIT, ao mesmo tempo, pagando CDI mais 5, em qualquer momento, mesmo no início da Covid, parece ser uma boa taxa. Então, você consegue validar se você está realmente comprando barato ou caro, desde que você consiga fazer a diligência. Você ter certeza que aquele AAA, como você bem colocou, ele é realmente um AAA ou não. Ou tem alguma coisa esquisita aqui, é um AAA, mas... se dando o exemplo um pouquinho mais antigo daquela empresa de telecomunicações que quebrou também. Ela é uma AAA. Né? Ela é uma AAA. Como é que você valida que realmente é a classificação de risco? Então, analisar o crédito, ver, bom, isso aqui de fato é o que está falando. É um AAA mesmo, ou é um BBB mesmo, ou é um A mesmo, e esse spread para essa classificação de risco, ele é um bom spread, né? Então você pode eventualmente até sofrer um pouquinho com volatilidade no mercado secundário, etc., mas no final das contas ele vai entregar, porque ela não vai quebrar. E assim como tem a volatilidade negativa, né, o mercado está com mau humor, ela passa, o mau humor do mercado passa. E quando precificar da maneira justa, aí aquele CDI mais 5 a AAA, você vai ter a correção do mercado e vai ter o ajuste. Então essa que é a maneira que a gente tenta validar esses comprar barato e vender caro no mercado de crédito, né? Não é exatamente, não dá para realmente fazer uma regressão linear, fazer um deparo típico do mercado de equity, né? Mas dá para fazer também. E a gente tem tentado fazer com certa frequência. Boa. E bom que... Como que fica, né, Alexandre, esse relacionamento, né, nesses momentos, né, que vocês têm a certeza do ativo, né, até do papel, vamos falar assim, de crédito, né? Só que, bem ou mal, a gente com certeza passa por momentos complicados, né? Acho que todo fundo, o cara que fala que nunca passou por um momento delicado, desconfia. Não confia. Ainda mais que mexe com o crédito do Brasil, né? E como essa comunicação, a maioria dos clientes, óbvio, institucionais, você tem uma comunicação talvez mais branda, tá? Porque eu já trabalhei em cliente institucional, não é tão brando assim, como o pessoal acha. Até porque cobra-se mais, talvez, uma parte técnica também. E para o mercado de pessoa física também. Quando você tem esse tipo, não sei se vocês estavam posicionados nessas que o Marco falou, mas se passou por algo já, até na sua carreira de crédito também, como que isso fica
o tratamento de vocês, como que é evidente, vocês têm uma equipe muito grande, então isso é bom também, que pode trazer ideias e formatos ali, como que é passar por isso? Não, é legal, é uma pergunta bem interessante. Sem dúvida, crédito tem que ter a cicatriz nas costas. Eu tenho várias aqui de cicatrizes. Olha, essa aqui foi. E você lembra a hora, o minuto, o instante que você recebeu a notícia. Que a ficha caiu. E normalmente é véspera de Natal, Ano Novo, não é um negócio... Carnaval. Ninguém deixa para contar falar que está numa situação ruim. Depois, né? Tipo, quarta-feira, às 2 horas da tarde. Não, vai ser na véspera do feriado. Então eu tenho, todos nós temos nossas cicatrizes, somos humanos. Eu acho que, vamos lá, primeiro, é fundamental a transparência, né? Então tem que ser transparente com o investidor o tempo todo, até na expectativa de que alguma coisa pode acontecer. Então, o investidor ele não deveria saber através dos jornais algo que está na sua carteira. Você tem que avisar antes, né? Olha, tem uma situação aqui esquisita. A não ser que você seja realmente pego de surpresa como todo mundo, aí é uma outra coisa. Mas se você tem alguma desconfiança, mantenha o seu investidor informado. E, naturalmente, é um pouco diferente, né? Quando você está falando com pessoa física, através dos bancos que fizeram a distribuição, dos canais de distribuição. Institucional, você está falando diretamente com eles, mas tem que ser transparente e mantê-los informados. E, se houver algum problema ruim, de fato, em função de tudo que a gente comentou agora, a gente acabou não tendo nenhum problema. Uhum. Deixa até voltar um passo atrás para depois não pegar o compliance, não pegar no meu pé. Performance passada não representa performance futura, isso sendo bem transparente, mas de fato a gente não teve nenhum desses arranhões, percalços desses nomes ou de outros que a gente não comentou aqui. A gente passou ileso. Isso não significa que a gente vai continuar passando mas ileso. às vezes nem diretamente, às vezes indiretamente, porque o mercado todo chacoalhou, né? Não, mesmo indiretamente. Nós tivemos um posicionamento. Teve uma situação específica, que não é nenhum desses nomes, que a gente viu que estava com a expectativa de chacoalhar de uma maneira completamente direta, que a gente voltou para os investidores, a gente falou, olha, existe a possibilidade de chacoalhar, mas fiquem tranquilos, né, que vai se chacoalhar daqui a alguns meses, a gente está passando na onda. E de fato aconteceu, né? Então tem fundo nosso que teve um chacoalhão do mercado secundário, que 2 meses depois recuperou, né? Mas como a gente foi transparente, não teve impactos negativos. E não teve novamente problema de crédito mesmo, né? Mas foi a única situação, mas não é nenhum desses nomes que a gente comentou aqui. Então tem que informar com antecedência, tem que tomar muito cuidado também e manter a tese de investimento, tomar cuidado com, entre aspas, modismos, né? Então, se a tese é aquela, continua, respeita aquela sua tese. Não tenta mudar a tese porque é o que o investidor quer ouvir. Porque muitas vezes o que o investidor quer ouvir, na realidade, não é o que ele quer, né? E esse que é o desafio. Então, na área de crédito do Pátria, a nossa principal preocupação, a gente não quer entregar o maior retorno, a gente quer entregar a melhor relação risco-retorno. Então, porque, novamente, CDI mais 5 pode ser um melhor retorno para aquele tipo de fundo. Mas não pode não ser a melhor relação risco-retorno. Sim, sim. O melhor risco-retorno é, novamente, o modelo do AAA, S&P, Fitch, é CDI mais 5. Aí tudo bem, é a melhor relação risco-retorno. Então, a gente tem que ter essa preocupação e essa transparência com o investidor para mantê-los informados. Houve uma situação ruim, já fala, já explica qual a estratégia, o que você quer fazer. Né? Aconteceu essa situação. Ou está para acontecer essa situação, aconteceu, mas a gente tomou, conforme já tinha falado com vocês antes, a gente foi nessa direção e a partir de agora a gente está tomando esses rumos aqui. Então, com isso, o investidor fica mais tranquilo. Não que isso tranquilize, né? Mas ajuda a tranquilizar na expectativa de recuperar e entregar a performance que ele está esperando, né? Então, essa que é a nossa atitude. Mas, enfim, nos últimos 5, 6 anos, a gente não teve maiores percalços e vamos continuar trabalhando bem pesado para tentar perpetualizar isso. Mas a gente sabe que somos humanos, né? Boa. Talvez essa questão como você mesmo falou, né? Usar a expertise, por exemplo, do private equity para isso é muito bom, né? Ajuda muito. Esse é um grande diferencial. Muito minucioso, o diferencial. Né? Eles são muito minuciosos, eles estão falando o tempo todo com o mercado inteiro. Então, com cliente, com fornecedor, com parceiro, com concorrente, mercado doméstico, mercado internacional, latino-americano. É uma visão com tantos ângulos, você minimiza o risco de crédito.
E lá vocês têm reunião com todo mundo em alguns momentos? Como é que é isso? Tem reunião de todos os sócios e é interessante também, tudo é muito... a governança é muito clara, né? Então todos os investimentos são aprovados via comitê. E no comitê, com muita frequência, a gente traz o CEO, o CIO daquele setor, da empresa daquele setor, para compartilhar a visão dele. Então é muito enriquecedor. Novamente, no nosso caso de crédito, nós não somos especialistas em todos os setores que eu comentei, mas a gente tem acesso aos especialistas, né? Especialistas mesmo, aquele que montaram empresas do zero, a partir de uma folha de papel em branco. Então, e até como experiência pessoal é muito gratificante, né? Então você vê sentando lá com um sócio que criou as empresas XYZ do zero e que tem uma bagagem infinita, né? Então torna a sua vida bem mais fácil, né? Boa. Eu vou aproveitar para fazer já uma consultoria. Ah, garoto. Mas vocês têm operação, você falou, aqui no Brasil, fica lá na América Latina, fica no Chile. Não necessariamente risco-retorno, mas existe qual que é a diferença entre Brasil e América Latina, ou Chile, ou enfim, outros países, no sentido assim, por exemplo, principalmente na parte de crédito. O Brasil tem melhores garantias, é mais fácil executar, enfim, para burocracia, diferença entre os países, enfim. Pergunta legal. Um resumo que acaba se tornando um pouco risco-retorno também, né? Mas um pouco até mais no operacional, né? É uma pergunta bem interessante. Porque, primeiro, se questiona muito, ou se fala muito que no Brasil tem um retorno, que a dívida é muito cara. Sim. Né? Se você olha a dívida do ponto de vista de spread, você compara o spread brasileiro com o spread americano, começando com duas comparações mais fáceis, o spread no Brasil é menor, né? Que é meio contraproducente. Pô, mas não tem a sensação que o risco no Brasil é muito maior do que nos Estados Unidos? Sim. Como é que o spread aqui é menor? A minha explicação pessoal o culpado é o CDI, né? Então, porque você, para ser empresário, você precisa ter um retorno mínimo para você investir, senão você desiste, pega aquele dinheiro coloca na renda fixa e vai dormir tranquilo. Ou sai do país, né? Enfim, se você tem recurso. Então, como o CDI é muito alto, historicamente é muito alto, então o mercado, de uma maneira subjetiva, né? As pessoas não ficam fazendo conta do return on equity para definir isso. O CDI, o spread, o prêmio do risco de crédito, vai no limite para permitir que o empresário tenha um retorno mínimo para justificar a existência dele ali, né? Como o CDI já é muito alto, e o juros real no Brasil é muito alto, então o spread acaba não sendo tão alto quanto é lá fora. Então o retorno, como spread, o Brasil, em média, na América Latina e no mundo, ele tem um spread menor. Mas o retorno nominal não necessariamente, porque o CDI é muito alto e o juro real no Brasil é muito alto. Quando você olha do ponto de vista de juros real somado com o spread, o retorno no Brasil, naturalmente sou tendencioso, né? Crédito e focado no Brasil, mas na minha visão é o melhor do mundo, né? É o melhor do mundo o investimento em crédito no Brasil, porque o CDI é muito alto, tem um juro real muito alto e você colocar um spread que ele não é tão alto, mas quando você compõe as duas coisas, fica um retorno muito interessante. E mesmo para o investidor lá fora, vão assumir primeiro que ele não paga imposto de renda, tá? Porque aí fica o raciocínio fica um pouco mais fácil. Se ele não pagar um imposto de renda, quando ele faz o investimento aqui, ele teria a próxima preocupação, que é a volatilidade cambial, né? Mas a gente já fez esse backtest com diversas janelas, e um backtest de 10 anos, você sendo não investidor que compra um título e vende em datas específicas. Você compra um título e vende em datas específicas, a probabilidade de você errar é muito grande. Mas se você é um investidor tradicional que investe ao longo de anos e resgata ao longo de anos, sei lá, você investe durante 2 anos, espera 5 anos e resgata durante 2 anos. A gente fez um backtest nos últimos 30 anos e esse efeito do CDI com spread, ele sempre ganha da volatilidade cambial. Isso é incrível. Então, quer dizer, e o hedge é muito caro. Então, você comprar, não quero correr risco cambial. Toma o risco da moeda. Então, a gente já fez esse exercício, já fez o backtest, já convencemos alguns investidores a fazerem esse investimento aqui no Brasil. E quem investiu está fazendo dinheiro com a gente.
Então, que é uma combinação interessante. Então, investir em crédito no Brasil é melhor do que investir em crédito nos Estados Unidos e na América Latina. O retorno é melhor, só que se você olhar só o spread, ele é menor. Só o spread, mas você não tem que olhar só o spread, você tem que ver o seu retorno total que você tem. E seja em dólar ou seja em real. Então, esse é um ângulo. Só que aí vem um complicômetro muito grande. Pô, então por que o investidor estrangeiro não está derramando dinheiro aqui feito um louco? Ele está derramando dinheiro em renda fixa, em título público. Sim, porque sim. Título público não paga imposto de renda. Né? Então, ele tem investido em título público. E nos papéis específicos que eventualmente ele teria o benefício fiscal, por que não está investindo? Porque está olhando o spread. Ele não está vendo o retorno total. Então, para que o investidor estrangeiro, e pode aparentar que isso vai ser em detrimento nós gestores. Não, eu acho que não é em detrimento, eu acho em benefício, porque não tem jeito. A gente sabe que no Brasil você tem que ter ouvidos, braços e pernas locais. Não dá para fazer isso de Nova York ou de Londres pensando que você não vai acabar bem. Então, o investidor estrangeiro, se a gente tivesse o benefício fiscal para o investidor estrangeiro conceder crédito de uma forma ampla, como ele tem em renda fixa, você teria que acostumá-lo, ensiná-lo, como a gente tem feito isso, né? E ele vai se sentir muito confortável em colocar mais crédito aqui. Isso não significa que é em detrimento dos grandes bancos, ou detrimento do BNDES, ou dos gestores. Novamente, é um nicho, ele vai ajudar a desenvolver o crédito no Brasil e a qualidade das empresas no Brasil. E vai ajudar a economia brasileira a ficar menos volátil. Então, o impacto positivo no PIB e no retorno líquido para todos, na minha visão pessoal, seria muito melhor. Mas aí a gente tem que superar essa questão fiscal do imposto de renda para investidor estrangeiro ao investir aqui em crédito no Brasil, que atualmente, aí quando ele faz esse cálculo básico, o spread já é baixo, ainda tem que pagar imposto de renda, mas o retorno vai ser mais baixo. Sabe uma coisa? Vou investir na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, mas não no Brasil. Então, por isso que a gente não vê fluxo de investidor estrangeiro comprando crédito, mas a gente vê muito em renda fixa, né? Então, não sei se eu respondi ou enrolei de novo. Excelente. Não, mas foi muito boa a explicação, na verdade, né? Uma semi-aula aqui. Semi-MBA. Uma consultoria, né? Consultoria. Uma consultoria. E lembrando, né, Marcos Saravalli, que quem quiser, só botar aqui o QR Code, vai ter aqui um relatório de gestão patrimonial e também a planilha, né, dos principais participantes das empresas brasileiras, feita pelo Marcos Saravalli. É isso aí. Marcos Saravalli. Alexandre, pra gente realmente encerrar, como o Marco falou, o tempo é curto. Dava mais várias aulas aqui, mas o tempo é bem curto. Qual o principal ponto que você fala do Pátria na parte de crédito? Qual o principal ponto que o investidor, quando olha e fala, cara, é o Pátria, ele tem que levar em consideração? Eu acho que o principal ponto que é essa preocupação com ética em todas as dimensões, né? Então, a gente tem muita preocupação em ética em todas as dimensões que a palavra embute. Então, ética com as investidas, ética com os investidores, no processo, na transparência, na governança. Eu acho que é essa. E a segunda derivada é realmente essa visão de todo que a gente sempre tenta ter. Então, acho que esses são os dois posicionamentos que a gente tenta nos diferenciar do mercado. Novamente, temos players, diversos players extremamente competentes na administração dos seus fundos, mas eu acho que esse que é nosso diferencial em particular, né? Excelente. Muito bom, né? Alexandre, brigadaço aqui muito obrigado. Novamente, obrigado pelo papo, obrigado. Tá? Acho que daqui a pouco o Pátria está aqui de volta. Não? Até porque tem várias pontas para falar, né? A gente falou de mais crédito. 150 bi, né? Mais 150 bi pra gente falar sobre isso. E quando chegar lá vai ter... Disseram que tem uma meta ousada. Tem uma meta bem ousada. Eu tô sabendo mais ou menos. O Luquinha tá aqui nos bastidores, chegou pra mudar o patamar. Ele falou que sozinho vai fazer a meta. Já pode escutar aí, né? Sozinho ele falou, deixa comigo. Galera, muito obrigado aí por mais um FDB. Acessa lá, olha o QR Code e vambora. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.